igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo está falando, está tomando por exemplo uma pessoa. Como é que é o nome dessa pessoa aqui? De quem Paulo está falando? Quem que tem esse interesse pelos irmãos ali? Timóteo, né? No versículo anterior, espero, porém, no Senhor Jesus Cristo mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos o que? Veja o problema agora. Buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, que problema que é esse? Nós vimos ali alguns que estavam pregando o Evangelho porque não por brigas, por discórdia, por inveja, não é, para causar algum problema ao apóstolo Paulo. Nós vimos aquelas duas irmãs, mesmo trabalhando no Evangelho, tinham uma rixa, uma discórdia entre elas, um problema. E aqui nós estamos vendo indiferença, né? Nós estamos aqui percebendo indiferença de alguns porque estão preocupados com os seus próprios problemas. Eu não quero nem saber do problema do meu irmão lá. Aquela igreja lá, o problema é deles. Aquele irmão ali, o problema é dele. Então tinha também uma indiferença por parte de alguns, menos Timóteo, né? Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E nós vemos então uma indiferença por parte de alguns ali. Também no capítulo 3, versículo 2, alguém pode ler rapidamente? 3 e 2, nós vamos olhar vários versículos para termos uma visão geral de Filipenses. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maldosos, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está pedindo, não é, uma precaução, uma preocupação, uma cautela com alguns que ele intitula maus obreiros naquela cidade. E ele chama ele de cães e da falsa circuncisão. Depois Paulo fala que ele conhece muito bem a lei, não é? Ele fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Então Paulo está falando do que ele conhece. Ele está combatendo pessoas que estavam colocando o judaísmo dentro daquela igreja, não é? E ele trata bem severamente, com palavras até pesadas, né? E essas pessoas, qual que era o principal erro dessas pessoas? Paulo está mostrando para nós que elas confiavam nessas práticas religiosas para a salvação. E ele está dizendo, bem que eu poderia confiar também na carne, como eles, né? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. E ele explica que ele é fariseu, né? Que ele foi perseguidor da igreja. Mas aqui Paulo dá um testemunho muito glorioso, né? E que nós conhecemos o que ele disse depois disso, né? E nós apreciamos, todos nós apreciamos muito quando ele disse, fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, fui irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, considerei perda, por causa de Cristo, não é? E Paulo então está mostrando a superior aliança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um gozo, algo que realmente realizava a sua vida, algo que realmente trouxe caráter espiritual para ele, a ponto de considerar a sua vida, não é? De perder a sua vida, de entregar a sua vida. Ele disse, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então alguns problemas, alguns
Problemas que nós conseguimos notar ali naquela igreja, né? Que Paulo está conversando, está mostrando, está escrevendo aqueles irmãos ali. Paulo também em Filipenses faz alguns pedidos, não é? Nós começamos a olhar para esses pedidos. É muito mais gostoso, irmãos, nós olharmos para o que está acontecendo de bom na igreja. Estava acontecendo muita coisa boa em Filipenses. Né? Nós olhamos para algumas coisas ruins. Né? Mas Paulo também nos mostra muita coisa boa aqui nessa carta. Uma delas é a disposição daqueles irmãos em cooperar com o Evangelho. Não foi que nós vimos? Em sustentar o apóstolo Paulo financeiramente. Né? Em pregar a Cristo. Nem todos estavam pregando a Cristo por inveja, por problema, por alguma coisa, né? Sem sinceridade. Eu acredito que era bem a minoria. Não fala em número, Paulo fala alguns. Não é? Mas nós cremos que aquela igreja, de fato, era muito abençoada pelo Senhor, pelo que nós vamos ver agora. Capítulo 1, versículo 9 nos diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O que Paulo está dizendo dessa igreja? O que Paulo está dizendo desses irmãos? Paulo está dizendo que a oração dele é que o amor que já está presente naquela igreja aumente mais. E quando que o amor é demais? Irmãos, às vezes dinheiro, tem gente que fala que dinheiro às vezes não é demais, mas dinheiro às vezes é demais. Saúde nunca é demais. Amor também. Nunca é demais. Então Paulo está orando para que o amor aumente. Um amor que já existe naquela igreja. No versículo 3, Paulo está dizendo: dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. Então Paulo, quando começou a escrever, ele começou a lembrar daquela segunda viagem, de algumas ocasiões, e ele está feliz, está agradecendo a Deus por aqueles irmãos ali. Sabe, muitas vezes nós temos que pedir pelos nossos irmãos, né? Nós somos obrigados a orar e pedir: Senhor, ajuda fulano, Beltrano, Ciclano, por causa disso, daquilo. E se nós não fazemos, nós estamos desobedecendo a vontade de Deus, que é de orarmos, de suplicarmos, de rogarmos uns pelos outros. De mais que isso, de fato, não sermos como no versículo 20 do capítulo 2, indiferentes. Por muitas vezes nós temos que nas nossas orações, orar pelos nossos irmãos, nos importar com eles. Mas também é tão bom, tão gostoso quando nós, ao orar pela igreja, podemos agradecer também por alguns irmãos, não é? Pelo fervor, pelo testemunho, por aquilo que tais irmãos representam no nosso meio comum, na nossa igreja local e nas igrejas espalhadas por esse mundo afora, as igrejas do Senhor, não só no Brasil, mas em todos os lugares, né? Então Paulo está dando graças, está rogando ao Senhor que aquele amor aumente, está agradecendo por aqueles irmãos ali. Ele está dizendo, ele está agradecendo pela vossa cooperação no Evangelho desde o princípio, desde o primeiro dia até agora. Veja a constância, a perseverança dos irmãos ali em Filipenses. Então não gostaria de focar nos problemas hoje, mas focar aquilo que traz alegria ao nosso coração. Porque problemas nós vamos encontrar em todos os locais, né? Nós vamos passar por problemas. Nossas vidas